Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Videolog do Luluyan. Eu sou Christian Luluyan e aqui falamos de tudo um pouco. Eletrônica, som, música, jardinagem, comes e bebes, hidráulica civil, etc. E é claro, também conto várias histórias, experiências e causos que vivi até hoje. É a sua primeira vez aqui? Muito obrigado pela sua presença já de antemão. Aproveite e inscreva-se clicando no botão abaixo e também não se esqueça do sininho ao lado. Fazendo isso, você será avisado imediatamente toda vez que sair alguma novidade aqui no canal e também ajuda a gente a crescer e a continuar proporcionando conteúdos interessantes e diversos sempre. Mas se você está voltando e não se inscreveu, já faz isso agora. Muita gente que visita recorrente o canal não é inscrito. 95%. E isso não é só no Videolog do Luluyan, pessoal. Em muitos outros canais no YouTube também acontece isso. Então confira lá. Já se inscreveu? E é claro, se você gostou do conteúdo, também dê o seu joinha, ok? Se não gostou do conteúdo, escreva, dê o dislike, mas justifica pra gente poder saber o que você não gostou. Hoje vamos falar sobre a AAP, um fabricante de equipamentos de iluminação com história desconhecida até então, pelo menos para mim, e que existiu até o início dos anos 80. Vamos contar um pouco da sua história e também alguns dos raros itens da marca ainda disponíveis e também da minha experiência vivida com seus equipamentos. Procurando na internet, pouco ou quase nada até então se encontrava. Até então, como vocês poderão ver mais pra frente. Mas que na prática ainda continuou como quase nada e ironicamente esse quase nada se mostrou de fato uma flecha certeira no alvo. Mas eu não vou falar mais, senão eu já vou ser spoiler pelo que vem pela frente. Vamos começar então pela minha história, que na realidade ocorreu comigo e também a minha família, no qual eu vou contar para vocês. Então, puxe a cadeira, pegue uma latinha de cerveja ou um copo de suco, ou o que você achar melhor, um salgadinho, ajeite-se confortavelmente que hoje vai ter um senta que lá vem história. Tudo pronto? Então vamos lá. Lá para os idos dos anos 80, mais precisamente Réveillon de 79 para 80, meu pai adquiriu vários equipamentos para uma festa que iria ocorrer na residência dos meus padrinhos. Seria uma festa de arromba à beira da piscina. Vocês podem ver a piscina aqui nas fotos aqui ao lado. Meu pai deixou seu Gradiente Lab 500 com suas caixas Mini 10, gravador de rolo Akai 4000 e seu toca-disco Garrard Syncrolab 72B com cápsula Shure da Gaivota. E meu padrinho levaria seu 3 em 1 Sony. Na época, meu pai adquiriu uma lâmpada de luz negra Osram de mercúrio de 125 watts de potência com um reator Elfonte, aquelas canecas cilíndricas blindadas que ainda podemos encontrar algumas de uso externo em postes. Também comprou um globo espelhado acompanhado de 2 projetores de faixa de luz, também com motor, e uma luz estroboscópica. Me lembro vagamente de ir com ele a Santa Efigênia e comprar esses equipamentos. E me lembro também vagamente da imagem, da embalagem, da caixa de papelão desta luz estroboscópica. Mas lembro claramente, como se fosse ontem, de meu pai testando junto com meu padrinho, em seu escritório, a iluminação estroboscópica. E no momento seguinte, de estarem terminando a estrutura de madeira, onde seria a pista de dança da noite do Réveillon daquele ano, logo sendo coberta com lona plástica preta, e eles, logo após isso, instalarem a iluminação estroboscópica, fixando lá na madeira, no canto direito, próximo à mesa dos equipamentos de som. Bem, eu tinha 5 anos de idade, para mim tudo aquilo era novidade. Ah, a festa? Bem, a festa foi um sucesso. Qual criança não gosta de festa, não é? Ainda mais para mim, pois aquela festa foi, acho que a maior que havia participado até então dentro de uma residência, e foi um grande sucesso mesmo com os prejuízos causados por uma intensa tempestade que acometeu o lugar naquele dia. E que tempestade, meus amigos! Assim, relembrando do momento como era, a pista de dança era coberta por lonas pretas plásticas e ficava à beira da piscina. Podemos ver na foto ao lado, aqui, a piscina real, que eu já mostrei anteriormente para vocês, marcada em azul. E essa piscina, ela é uma piscina bem grande e funda, uma piscina em formato de S e que possui em sua sofisticação visores de vidro abaixo da linha d'água e iluminação noturna com vários faróis Sealed Beam. Naquela época, as pessoas gostavam muito de utilizar confete e serpentina mesmo fora da época de carnaval. Daí você já imagina, né? Com a animação das pessoas e junto à água da tempestade, tudo foi parar dentro da piscina. A piscina, que era de água sempre transparente e azul, no final da noite estava roxa e com todo o seu sistema hidráulico entupido. Por muita sorte,
Ainda um pouco até sem explicação na minha memória, os equipamentos de som e iluminação sobreviveram ao temporal daquela noite. Já a pobre piscina não teve a mesma sorte e precisou ser drenada por completo. Imagina uma piscina daquele tamanho sendo drenada? Deu uma verdadeira dor de cabeça para os meus padrinhos. Eu me lembro de toda a estrutura de madeira e da lona estar em frangalhos, tudo rasgado. Mas como disse, inexplicavelmente todo equipamento de som e luz sobreviveu. Ou eu, na minha memória, já estou me confundindo e meu pai o consertou e eu não lembro dessa parte. Bem, essa foi a primeira e a última vez de um Réveillon naquele local e daquele jeito. Assim, esse foi o primeiro contato e experiência de muitas outras que eu tive com a marca AAP, a nossa desconhecida AAP. Digo isso pois a partir do ano de 1989 eu passei a fazer sistematicamente festinhas de garagem aqui na minha casa e naquela mesma época também a trabalhar com eventos utilizando esses equipamentos. Eu usei por muito tempo os canhões de luz tanto quanto luz estroboscópica, que daqui para frente passaremos a chamar pelo seu nome real, que é Baby Strobos. Isso sucedeu-se até o início dos anos 2000, quando substituí a histórica Baby Strobos por uma modelo mais potente, de uma marca até então nova no mercado, a luz de prata. Esse novo modelo empregava uma lâmpada do fabricante Philips de modelo XOP7. E esse novo equipamento parecia ser uma cópia ou inspirada em um outro clássico da iluminação profissional, o STX200L da nossa consagrada Translux Iluminação Espetacular. Durante o período que utilizei o Baby Strobo, substituí apenas uma vez a sua lâmpada. Talvez até nem precisasse ter substituído, porque a outra lâmpada na prática nem queimou. E mesmo tendo turbinado o equipamento, adicionado 3 vezes mais capacitância que o equipamento possuía originalmente em seu banco de descarga, óbvio, naturalmente o equipamento sofreu ou deu sinais claros disso, pois por conta dessa adição extra, como se tratava de um equipamento que emprega transformador elevador para alta tensão da lâmpada, era nítido e bem perceptível o ruído da recarga do banco de capacitor após cada disparo de flash, ruído em específico do transformador em sobrecarga, pois desse estrobo ele não possuía um elevador de tensão típico feito com diodos. Continuando na análise eletrônica desse equipamento, tratava-se de um oscilador simplório, típico clássico de oscilador de relaxação com tiristor, e esse originalmente empregava uma lâmpada de neon no disparo. O tiristor em si alimenta um transformador clássico de ignição para lâmpadas de xenon. Como disse anteriormente, a única diferença desse estrobo para outros, ou mesmo em diagramas que vinham em revistas de eletrônicas tradicionais, como Saber Eletrônica, Nova Eletrônica e publicações da época, é o emprego de um transformador na fonte como elevador de tensão na entrada da carga do banco de capacitores. Como o fator do tempo de disparo de tiritores ou mesmo triacs feitos por lâmpada neon é sabido não ser muito consistente, pois a iluminação do ambiente acaba afetando o comportamento da lâmpada neon, a lâmpada xenon em si, deixando os disparos irregulares. Por causa disso, eu substituí a lâmpada em questão, a neon, por um diac clássico. E estas foram as únicas alterações que fiz nesse equipamento de projeto de 1978, como vocês poderão ver mais adiante na história do fabricante. Falando agora a respeito dos dois canhões e motor de globo, são dispositivos muito simples na essência. Os canhões empregam lâmpadas de halogênio clássico de 50 watts, aquelas utilizadas em farol de milha automotivo, alimentadas por um transformador. Vale salientar que tais canhões, tanto quanto Baby Strobos, utilizam conjunto óticos automotivos que eram fabricados pela marca Rossi. Entende-se como conjunto ótico a campânula, que é o vidro frontal, e a parábola refletora traseira, onde vai inserida a lâmpada. Infelizmente, tanto o Baby Strobos quanto um dos canhões, eu quebrei as campânulas transparentes na parte da frente do refletor metálico, e dos 3, apenas um canhão permanece original. Para o Baby Strobos, eu destruí um Sealed Beam GE e com a pedra de esmeril, eu deixei apenas a parte da frente, o vidro frontal, encaixando na parte do refletor traseiro. Bem, o motor do globo infelizmente não existe mais em minha posse, pois eu creio ter perdido em alguma festa durante os anos 90, no qual eu realmente não me recordo dessa ocorrência, por mais esforços que faço, lamentável da minha parte.
Tal motor de globo trata-se de um motor clássico sincrônico de indução acionado pela frequência de 60 Hz da rede elétrica. Esses motores são muito empregados em timers de máquinas de lavar roupa, lavar louças e outros eletrodomésticos com timers mecânicos mais antigos. A única diferença é possuírem agregado ao mesmo uma caixa de redução, de modo a ganhar mais força, pois tais motores sincrônicos não possuem torques realmente potentes. E o motor globo da AAP não fugia à regra. Afinal das contas, tal como as máquinas de lavar, os motorzinhos que estão nos timers delas, eles têm que movimentar um jogo de chaves bem grande. E no caso do motor do globo, tinha que girar o globo em si. O globo até, na prática, mais leve do que a própria chave, em termos de comparação. Logo, não foge à regra. E o que esse tinha era o acabamento metálico da sua pintura na mesma cor que os canhões e o adesivo identificador da marca na época. Falando até à parte, essas pinturas dos canhões da AP são diferentes do Baby Strobos. O Baby Strobos ele tem uma textura preta, já os canhões ele tem uma textura lisa e é metalizado. O Baby Strobos sendo fosco, preto, e os canhões de globo um metalizado clássico dos anos 60, 70. Nos anos 80 esse tipo de acabamento deixou de ser utilizado. Uma hora eu vou até tentar localizar essas histórias de pintura, eu vou conversar com um amigo meu, Maurício Chagas, que ele talvez tenha mais informações a respeito dessas pinturas, pois ele é especialista nisso. Retornando, os dois canhões de globo também foram substituídos por dois da marca Art Lume no início dos anos 2000. Essa substituição se deu pois as lâmpadas par, que equipam os equipamentos da Art Lume, possuíam um faixa de luz mais precisos e focados do que os conjuntos ópticos automotivos da marca Rossi. E também no quesito preço, pois eram praticamente o mesmo custo de uma lâmpada halógena de 50 watts. Ou seja, mesmo sendo mais fracos em termos de potência, que eles eram, se não me engano, 30 watts, entregavam um feixe de luz com um pouco mais de qualidade e naturalmente eram mais leves e mais compactos. Apenas a título de referência, as lâmpadas par baratearam muito na virada dos anos 90 para os anos 2000 com a entrada dos fabricantes chineses. E o mais importante, quando se substitui a lâmpada de um equipamento que utiliza a lâmpada par, o modelo se chama par, tem várias especificações de lâmpada par, que é o refletor em si, se substitui também o conjunto óptico do refletor integralmente e totalmente. Assim, isso garante uma uniformidade ao longo dos anos do faixa de luz no equipamento. Uma vez falado rapidamente a minha história com esses equipamentos, vamos passar para a história do fabricante. Ironicamente, já não é a primeira vez, enquanto preparo vídeos para o meu canal no YouTube, que começo com uma expectativa de assunto e acabo terminando com essa expectativa muito maior. E esse algo sempre se resume em inúmeras pesquisas que faço pouco antes de começar de gravar o vídeo e que resultou num complemento totalmente inesperado. Quem me acompanha sabe que também passei a fazer lives musicais, discotecando também, e que trabalho desde 1989 com eventos, além de já ter tido empresa nesse ramo de negócios até 2007. No caso das lives, resolvi incrementar a iluminação do quartinho do som, empregando os equipamentos históricos utilizados nas festas que citei anteriormente. Comecei a transformar o quartinho numa mini pista de dança, utilizando todos os equipamentos da velha guarda. Isso é, utilizando os equipamentos da AP, portanto Baby Strobes, e seu par de canhões para o globo espelhado. Enquanto limpava e preparava o Baby Strobes para retornar à guerra, resolvi pesquisar o CGC, atualmente chamado de CNPJ, da desconhecida empresa AAP. E ainda mais porque pouca gente sabia explicar o que significava AAP. Em algum momento alguém falou que era Armando Porter ou Álvares Porter, mas nada muito significativo. Pois bem, aí logo com isso eu tenho praticamente nenhuma informação até então de quem seria essa empresa. Isso mesmo tendo vários amigos que trabalham com eventos. E ainda participo de diversos fóruns de equipamento de som profissional, mas ninguém conseguiu até então confirmar o que seria a sigla, quem eram os proprietários de tal empresa e a sua história. Um verdadeiro mistério para mim sempre pairou acerca dessas três letras. Pois bem, eu consegui fazer sobreviver nesse meu equipamento Baby Strobos uma etiqueta de instrução original de fábrica que o mesmo possuía colado em sua tampa traseira. Vocês podem estar vendo aqui a etiqueta. E para que essa etiqueta conseguisse sobreviver em minhas mãos colada no equipamento desde 1989, naquela época, apliquei contact igualzinho se faz com os cadernos de escola. E bem, isso deu certo. A etiqueta amarelou, deu umas ligeiras desintegradas nas bordas, mas sobreviveu e permanece colada no equipamento até agora. E é nessa etiqueta que está o CGC da AAP, que serviu de pontapé inicial de uma inesperada investigação.
Hoje em dia se tornou muito fácil pesquisa de CNPJ online com a internet. Assim, com os números da AP em mãos, encontrei um site que fornece comprovante de inscrição e de situação cadastral. Foi aí o primeiro ponto da descoberta a respeito da AP. A busca resultou em Armando Álvares Porter como nome empresarial e Componentes Eletrônicos Porter como nome fantasia. Então, a famosa sigla AAP significava Armando Álvares Porter. Brains! E é claro, a partir daí, obviamente a sequência seria jogar o nome de volta no Google e qual resultado me trouxe? Novamente, muito poucos resultados, mas esse muito pouco foi muito significativo e o suficiente para realmente ser muito. E apenas 2 linhas significativas desse resultado no Google. A primeira é aquela clássica do Jus Brasil, mas a segunda foi de resultado mais impactante. A segunda linha trazia uma página de um outro consagradíssimo fabricante de equipamentos brasileiros, a Muvec ou Movicolor como nome completo. Essa página de resultados trazia já logo de cara em negrito o nome Armando Álvares Porter. Bem, como vocês sabem, me tornei uma pessoa muito emotiva e agora com filho qualquer coisa às vezes até me fazem chorar. Me desculpem a confissão. Não foi o caso de choro, mas fiquei com um sorriso no rosto por uns bons minutos, pois tinha descoberto sem querer que a AP é parte principal das fundações da Movicolor do Brasil. E claro, ansiosamente cliquei no link e me deliciei com a história que me deparei. Mas antes é importante frisar que eu mesmo, por outros motivos alheio à AP, já tinha vindo no site da Movicolor do Brasil. Eu vinha naquele site em específico por causa de um equipamento denominado Orion, mas nunca tinha cruzado as informações por mais visíveis que fossem. Curioso, não? Nem mesmo tinha visto a página que fala da história sobre a empresa. Talvez naquela época que pesquisei, no início dos anos 2000, não estava tão completo e detalhado quanto hoje. Bem, sobre o Orion, trata-se de um equipamento de iluminação de pistas de dança conhecido como centro de pista, ou como diz a própria Movicolor, Masterpiece. E esse equipamento possui formato de um grande diamante, mas o mais interessante é que esse diamante é dividido em 2 partes superiores e inferiores, mesmo nas versões mais antigas, que são dispositivos totalmente eletromecânicos, a parte inferior à parte superior, ou seja, de baixo e de cima do diamante, se abrem exatamente igual uma flor, e hastes abrem e fecham pequenos painéis metálicos. E nesses painéis metálicos existem afixadas também lâmpadas par. Ou seja, quando o operador do equipamento resolve abrir o equipamento, pequenas hastes metálicas flexionam para fora, mostrando todo o interior do equipamento. Só que dentro do equipamento também existem outros efeitos. Nas versões mais antigas, existiam lâmpadas par giratórias, com o grande detalhe de girar em alta velocidade no sentido contrário do equipamento. Na parte inferior não existem partes móveis quanto na parte superior, porém existe uma lâmpada halógena de altíssima potência ao lado de uma outra lâmpada xenon. Ou seja, esse equipamento é bonito de se ver fechado, quando as lâmpadas par produzem raios de luz tanto quanto abertos, expondo seu mecanismo no interior, com as lâmpadas par que giram no sentido contrário e a iluminação também tipo Brute inferior, junto com a lâmpada estroboscópica, Brute, que é aquela lâmpada halogênia. Bom lembrar que este equipamento Orion também fez parte da minha adolescência. No início dos anos 90, existia uma danceteria chamada Krypton, localizada no Itaim Bibi, mais especificamente na Rua do Rócio, que não possuía só o Orion, mas também 2 outros equipamentos da mesma marca Movicolor, um meio Orion e o Pegasus, que é um disco grandão. Vale lembrar também que a Movicolor do Brasil praticamente era presença obrigatória nas grandes danceterias dos anos 80 e 90, tais como Toco, Contramão, Overnight e etc. E companheira constante da nossa querida também Translux. E quem me conhece bem sabe que eu tenho uma fascinação por iluminação cênica, de pista de dança, etc. Iluminação em geral sempre foi uma grande paixão minha. Agregue a esse equipamento um elevador pantográfico que faz com que ele suba e desça vários metros numa espécie de elevador. É simplesmente impossível não notar a presença do equipamento desses no meio de uma pista de dança. Lembrando que atualmente esse equipamento ainda é fabricado, pois a Movicolor ainda existe firme e forte e também foi totalmente atualizado para controle DMX e suas lâmpadas internas que giravam foram substituídas por projetor de luz RGB.
Nas últimas versões foram agregadas até mini lasers nos painéis triangulares que abrem e fecham do equipamento, ou seja, o Orion continua reinando como o maior e mais bonito equipamento de pista de dança. Bem, finalizada a explicação sobre o Orion, vamos retomar para a história da AP e sua continuação Movicolor. Retirada do site deles, diz que é pioneira no mercado, a Movicolor desenvolve há mais de 30 anos equipamentos para iluminação, através de duas linhas de atuação, iluminação espetacular, a Movicolor Light Design, e a cênica, a Stage Light Lightning Tools. Atuando sempre de forma inovadora, a Movicolor faz frequentes lançamentos baseados no que há de melhor em tecnologia mundial, o que proporciona produtos de maior funcionalidade, qualidade e design ao consumidor. Nossas linhas de atuação têm atendido clientes de diversos portes, dentre eles teatros, museus, casas de espetáculo e outros estabelecimentos. O slogan da empresa é "Uma vida de criações e expertise que está à sua disposição", graças ao Armando Álvares Porter. Na história da Movicolor, agora. Essa história começa bem mais dos 30 anos de atuação. O nosso fundador, Sr. Armando Álvares Porter, construiu durante 70 anos toda a base de expertise que hoje é responsável por nortear o atendimento da Movicolor e o desenvolvimento de tecnologia e produtos. Seguindo a cronologia que a gente encontra lá no site, no ano de 1951 a 57, os irmãos espanhóis Sr. Armando Álvares Porter e Francisco chegam ao Rio de Janeiro e iniciam uma pequena empresa. Desenvolvem e comercializam gravadores de fio e fita magnéticos, além de microfones e toca-discos. No ano de 1958 a 64, o Sr. Armando aceitou o convite para trabalhar como diretor industrial na empresa Delta, aquela que fabricava megafones e outros produtos eletroeletrônicos. O Sr. Armando aceitou o convite para trabalhar como diretor industrial da empresa Delta. A empresa cresce muito com o seu conhecimento e inovação. Um parênteses rápido, pessoal meu. Sim, pessoal, é a Delta, aquela que fabricava amplificadores e cornetas. Quem nunca ouviu esse som? Laranja, banana, manga, maracujá, tangerina, acerola, maçã, melancia, abacaxi, mamão, cheiro verde, pimentão, tomate, Atenção, atenção! Está passando agora na sua rua o carro da pamonha. Sim, pessoal, aquela que fabricava amplificadores e cornetas que aqueles rapazes, vendedores de frutas, ovos e pamonhas, usavam tanto quanto os caminhões de gás nos anos 60, 70 e 80. Retomando a cronologia deles. Sr. Armando entra para o mundo da iluminação fundando a Microstand, que fabricava projetores submarinos inovadores, aparelhos estroboscópicos de alto brilho, sequenciadores coloridos e outros dispositivos. Já nos anos de 1970, a Microstand se tornou AAP e adquiriu uma loja na Rua Santa Ifigênia especializada em produtos eletroeletrônicos que fabricava dimmers, mesas de controles analógicas, projetores para teatro, elipsoidais, sequenciadores, microprocessadores, além de diversos produtos voltados para danceterias. Pelo fato do Sr. Armando ser muito requisitado pelas danceterias, conforme eu já fui spoiler lá no começo, isso o levou a criar junto com seus filhos a Movicolor no ano de 1985. Ou seja, sem querer, acabei descobrindo que tem em minhas mãos alguns dos equipamentos que foram DNA da construção da nossa querida e famosa Movicolor, que é um dos fabricantes de iluminação cênica espetacular mais admirados por mim e respeitados no mercado. Pois é, sem querer descobri que o estrobo que meu pai comprou no fim dos anos 70, o Baby Strobos, junto com os projetores de globo, são primos não, diria irmãos mais velhos do espetacular Orion. Essa conclusão que chego junto com você que está assistindo meu vídeo aqui, até confesso estar muito emocionado, a AAP não é nada mais nada menos do que DNA inicial da Movicolor. E é impressionante eu, como produtor de eventos e técnica eletrônica com alguma vivência e experiência com os equipamentos da AAP, nunca imaginei descobrir toda essa história no final. E quem quiser conhecer mais a Movicolor, na descrição está o site do fabricante e também alguns links para os vídeos do Orion. Vale lembrar também que a AAP foi figura carimbada como coadjuvante para um item muito desejado nos anos 70, as mesas de som de madeira, algumas lindas, outras talvez tidas como cafona.
Naquelas épocas da disco music e das discotecas, muitas famílias queriam trazer para dentro de casa um pouco daquele glamour, daquela moda. E surgiram no mercado alguns fabricantes de móveis que faziam tais implementações. O mais conhecido desse fabricante, sem sombra de dúvida, foi o Josias Studio, que ficava na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. Eu mesmo cheguei a ver essa loja quando existia ainda no final dos anos 80, mais especificamente na época do meu aniversário de 14 anos de idade, que foi na danceteria Tamatete e era literalmente ao lado da loja do Josias. Essas estruturas não eram tão móveis assim, pois eram enormes, pesadas e muitas vezes montadas dentro da sala do cliente. Tais estruturas eram literalmente iguais às consoles que existiam nas danceterias. Possuíam televisores, videocassetes, caixas de som, toca-discos, misturadores, câmeras de eco e muitos outros itens. E é claro, espaço para colocar discos, e as mais sofisticadas possuíam até iluminação embutida, com lâminas de acrílico, do mesmo jeito tal qual os bancos de memória holográfica do HAL 9000 no filme 2000 Uma Odisseia no Espaço. E aí entra novamente a nossa querida AAP. Algumas dessas mesas vinham com um equipamento chamado Professional Light Computer Model 1450. Esse equipamento tratava-se de um super sequencial rítmico, provavelmente microcontrolado, e era responsável pelo controle da iluminação embutida nas mesas e às vezes iluminações externas, se agregadas também. Se dispostas as lâmpadas conforme o painel do equipamento, lá desenham círculos e raios e outras sequências de acendimento e, é claro, além de ter resposta rítmica ao som. Suponho que esse equipamento deva ter sido muito utilizado nas danceterias dos anos 70, pois de acordo com um vídeo disponível no Facebook, se vê um painel do equipamento, uma grande janela de display de LED com vários círculos concêntricos. E aquilo me remete direto para aquelas pistas de dança do tipo Saturday Night Fever, quanto aqueles tabuleiros com lâmpadas incandescentes que o pessoal colocava nas paredes dos ambientes e faziam alegoria também nos programas de TV nos anos 70 e 80. Veremos mais adiante a respeito, pois vamos dar uma olhada no painel do equipamento, tanto quanto um vídeo da sua operação. O que é fato é que, passada a moda, essas mesas acabaram muitas vezes esvaziadas, desmontadas, cortadas e descartadas, sem emoção alguma. Eu me lembro, no ano de 1992, quando trabalhei de vendedor freelancer na TV Paulista, eu vou mostrar um vídeo para vocês mais à frente, havia umas 3 mesas dessas ao fundo, completamente sem nada. Não havia mais interesse por esses tipos de produto. E isso acabou por entrar no esquecimento das pessoas logo após. Hoje, com o advento das redes sociais, volta e meia alguém relembra e voltam a passar fotos de tais mesas. Mas é apenas interesse de curiosidade. Creio que seja realmente difícil recuperar esse interesse e o glamour que existiam na época. As pessoas que gostam de equipamentos de som normalmente preferem racks de prateleira com longos parafusos ou mesmo os metálicos de 19 polegadas. Só para vocês verem, na época da TV Paulista, eu vou passar um vídeo para vocês para vocês verem como eram as lojas dos anos 90, certo? E que no qual atrás, na parte de trás, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar, vou dar uma pausa no vídeo e mostro para vocês atrás, que era justamente onde tinham 2 ou 3 mesas dessa daí. Vamos lá? Então aí nós temos um vídeo que eu vou passar para vocês, que é justamente do Shop Tour do ano de 1992 e que provavelmente dá para ver um pouco da área lá para trás aí. Tem uma escadinha direita que vocês vão ver, eu vou tentar mostrar para vocês, é difícil porque o vídeo não mostra muito a parte traseira da TV Paulista, mas era assim. Agora a gente vai desocupar o espaço da sua casa. A TV Paulista está comprando qualquer tipo de aparelho eletrônico, seja na linha de televisores, aparelhos de som, videocassete e também filmadoras. Exato. Você pode trazer o seu usado, mesmo com defeito, aqui na TV Paulista, porque ele tem um super valor, né, Daci? Tem. Se a pessoa quiser comprar um equipamento novo, nossa linha é bastante ampla, tá? Ele pode, aquele usado que ele imagina que não vale nada, vale. Vale bem porque nossa avaliação é justa e... Curiosamente, hoje vale pra caramba, né? E o mercado esquentou como nunca dos equipamentos antigos. Então, nessa ele entra como parte de pagamento no equipamento novo, tá? Agora, todo equipamento usado... Esse lado, onde eles estão falando, era o lado... Você olhando a TV Paulista de frente, era o lado da esquerda. A gente não trabalha, a gente dá dica por telefone. Por telefone mesmo. Se você tem um caso ou outro, a maior parte da gente trabalha, é uma avaliação justa, mesmo que seja só compra.
A gente compra numa avaliação legal, tá? E manda retirar na residência da pessoa. Na residência. Uma pessoa da TV Paulista. Aliás, você tem um leque de opções enorme aqui na TV Paulista. São microsystems de todas as marcas, de todos os modelos. Aparelhos também, olha só, com potências enormes para você colocar na sua sala de som, na sua casa. Muita opção de escolha aqui na TV Paulista. Quer só um exemplo para você? Traz o seu... Agora prestem atenção que vocês vão ver uma espécie de um saguão lá para trás. Aparelho usado aqui, seja ele televisor, som, filmadora ou videocassete, troca por um System Aqui CCE. atrás. Ele tem deck, tem toca-discos, tem a... Aqui possui uma escada que descia, uma espécie de parecia, eu acredito que devia ter sido um cinema aí. Nesse trecho descia e lá para baixo era onde tinham duas ou três FM tem laser. 2 ou 3 mesas inteiras. Numa delas ainda sobrava um solitário receiver Technics. Ainda com 5 bandas de equalização e custa só 899 mil cruzeiros. 899 mil cruzeiros. Números estratosféricos, quase 1 milhão de peças em cruzeiros. estoque, tá? 12 peças apenas, ó, caixa de som também, ó, com super potência. Esse televisor também só 12 peças, tem rádio, AM, FM e TV, 5 polegadas. Hoje, ironicamente, tudo se tornou item colecionável. Aqui para você levar na sua viagem, deixar no seu quarto, enfim, 899 mil cruzeiros, só 12 peças também. 12 peças também. Traga o seu usado e faça um bom negócio aqui na TV Paulista, que está na Silva Bueno, 1543 no Ipiranga. O telefone é o 9157044. O seu usado aqui na TV Paulista tem um super valor. Às vezes você está pensando que você, não, vou perder dinheiro, vou fazer um mau negócio. Nada disso. Vale bem. Vale bem, você troca por um aparelho novo, muito mais compacto, muito mais moderno, que vai ocupar muito menos espaço no seu ambiente e deixar a sua casa bem mais avançada, né? Isso Sem dúvida. Falei bonito agora, hein? TV Paulista. Muito bem, pessoal. Aqui está a prova cabal, na impressa em jato de tinta, naquela época não existia direito. Impressa em impressora matricial, no plástico ressecado. Eu trabalhava de freelancer naquela época na época de 1992 até 93, o Darcy Polastri era meu chefe na empresa lá. E eu era, como todo mundo sabe, todo mundo me conhece, eu sempre gostei muito de Quasar. As pessoas entravam para comprar esses aparelhos mais de plástico e normalmente saía com assim 500 debaixo do braço. Então agora vamos ver os equipamentos AAP que eu tenho, para vocês verem também. Tá aí a etiqueta que ficava colada atrás do Baby Strobos e o CNPJ famoso que levou a esse vídeo acontecer. Este aparelho limita-se a usos domésticos em pequenos ambientes. Nossa, como eu torturei esse pobrezinho. Então, pessoal, só para dar uma interrompida rápida, no pós-produção do vídeo, eu localizei algumas fotos, como vocês viram, do meu aniversário de 14 anos, do Tamatete, que já pus. E vocês vão ver agora também uma sequência de fotos do próprio Baby Strobos comigo nas festas que eu fiz aqui em casa. Então vai dar para vocês verem o strobo no teto e o canhão à sua esquerda, tá bom? Então eu vou fazer um enxerto rápido de um pedacinho de vídeo para vocês aí. Para o seu bom funcionamento, recomendamos o constante uso no período máximo de 10 minutos. Ficava ligado 4 horas direto. Eu lembro até dos meus colegas de escola, tudo. Ah, por que desligou? Tal, quando a gente desligava o strobo. Recomendamos o uso constante no máximo período de 10 minutos com intervalo de tempo igual ao superior. Não assumimos responsabilidade para reparos em aparelhos danificados. As recomendações acima não foram observados. Esse aparelho é garantido contra qualquer defeito de fabricação constatado por nós, sem que tenham sido violados, com exceção de transistor, triac, condensador eletrolítico e lâmpada xenon. Para uso profissional, consulte nossos revendedores. Assistência técnica, Rua Vitória, 340, sala 2. Talvez eu escreva aí na descrição do vídeo, durante a semana ou na edição, se eu já conseguir essa informação, eu complemento aqui a tempo. Se a loja original da AP realmente era na Santa Ifigênia ou era na Rua Vitória 340. Recomendamos o uso exclusivo de nossa assistência técnica. Agora eu vou mostrar para vocês o Baby Strobos
na sua plenitude ainda funcionando quando eu estava fazendo a revisão do equipamento aqui, a toda essa emoção, essa história, tudo, e inclusive a esse vídeo. Eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Pois bem, o Baby Strobos, como eu já falei, tudo começou com essa etiqueta, certo? E aí, vamos dar uma olhada no lado de fora do equipamento como ele é. Muito bem, então a gente vê no Baby Strobos que ele é uma caixinha quadrada, de mais ou menos 1 palmo e pouco de dimensão, e uma alça de suspensão para ser colocado no teto, ou montado na parede, ou onde você bem entender. O seu pequeno controle remoto, que nada mais é do que um potenciômetro ligado por um fio triplo, que vai para o equipamento, certo? Então a gente pode ver aqui a marca, né? Um solzinho mínimo, meio sol e um sol pleno, quer dizer, a velocidade de estrobo, ou seja, a velocidade das piscadas. Então, quanto mais para a direita, mais veloz as piscadas, mais eletrificado ficava o visual deles. Aí vocês podem ver, como eu já tinha dito anteriormente, temos aqui a campânula translúcida, que foi herança daquele Sealed Beam, que eu fiz o corte do vidro da parte de trás, ainda até dá para meio que ver o resto do Sealed Beam aqui. Hoje, com a Dremel, talvez eu conseguiria fazer um trabalho até mais de melhor acabamento, né? Que originalmente era uma campânula de vidro da Rossi e foi substituído. Aqui embaixo vocês podem ver restos de adesivos de 1989, que aqui num deles estava escrito AAP, do mesmo jeito que está o símbolo AAP, e o outro lado ficava escrito Baby Strobos. Eu não me lembro qual lado que era o que. Provavelmente esse lado ficava escrito Baby Strobos e esse escrito AAP. Eu fiz isso por ornamento, só. Ok? Aí, na sequência, né, olhando aqui um pouco mais de lado, vocês podem ver a textura do equipamento. É uma textura clássica, né, uma textura metálica, e dá para ver ao fundo também a lâmpada ferradura. Tá? Peço até perdão, pessoal, que normalmente os vídeos que eu tenho feito aqui no canal eu sempre faço usando a câmera volante. Excepcionalmente nesse vídeo, o equipamento está montado no teto, eu optei por não tirar, e como eu já havia fotografado ele na bancada, faz praticamente o mesmo efeito. Então nós vamos conseguir ver também ele por dentro, pois eu tirei fotos do lado de dentro do equipamento. Aí vamos ver a placa. Nós temos aqui a placa com 2 capacitores de 10 microfarads. O equipamento possuía na prática originalmente 2 capacitores de 5 microfarads. Então nós temos 2 capacitores de 10 microfarads, perfazendo 20 microfarads, e sendo que ele tinha 10. Então agora ele está com 20. Mas na prática ele estava com 30 microfarads. Então ele estava com 3 vezes mais a capacidade nominal. Ele tinha originalmente, nos anos 70, 2 de 5 microfarads. Eu aumentei para 3 de 10, portanto de 10 microfarads pulou para 30. Ele estava com 3 vezes mais a capacidade. E aí, né, nessa foto que vocês estão vendo, eu reduzi para não deixar o equipamento ser torturado mais um pouco. Então um pouquinho de descanso para o mesmo. E a gente consegue ver na foto exatamente um circuito clássico da eletrônica, praticamente todo técnico eletrônica já com mais com tempo de carreira e vida vai reconhecer facilmente, né? Os técnicos eletrônicos mais novos provavelmente ainda estão reconhecendo essas coisas e tudo mais, mas é tudo eletrônica clássica. Então a gente tem aqui um TIC 106D, né? Um tiristor clássico. Quem nunca na eletrônica não mexeu, mesmo os novatos também vão mexer com o TIC 106D para fazer luz rítmica. Aqui atrás nós temos um DB32, que é um DIAC clássico também, capacitores de poliéster daquela geração. Eu sei que esses capacitores são geração anos 80, 90, mas esses capacitores de poliéster são geração anos 70, tá? E aqui temos transformador, uma bobina, que são 2 bobinas uma em cima da outra. Transformador, ele tem um pequeno ferrite aqui dentro de ajuste, tá? Então, eletrônica mais do que clássica. Seguindo, aí outras fotos. Aí tem uma visão da parte de cima, com os 2 capacitores de 10 microfarads, tá? O TRIAC, o DB32, tá? De outro ângulo aqui, já mostrando aqui DB32. Então, capacitor de alta frequência, enfim, 85 graus. É um capacitor mais específico para esse tipo de coisa, que tolera mais caloria. A famosa lâmpada ferradura, né? E clássico também. Então, já até aproveitando, comentando,
né? Muitos das lâmpadas estroboscópicas dos anos 70 em diante, eu acredito de verdade que foram inspiradas nesse equipamento da AP. Luau, o próprio Artilume, nos anos 90 para 2000, enfim. Eu acredito que muitos dos equipamentos que nós tivemos de lâmpada estroboscópica clássicas dos anos 80 e 90 seguiram mais ou menos essa inspiração do AP, que é dos anos 70. E eu não me lembro, no restante dos anos 80, a presença da AP nas lojas. Sumiu. Provavelmente porque, como eu contei na história, ela mudou de nome. Então aí, voltando, continuando aqui, a gente já vê aqui do lado de dentro do equipamento, né, a montagem de como ele é. Então a gente tem aqui o controle remoto ao lado, que nada mais é do que um potenciômetro com chave. Temos o transformador, que eu desconheço quem é esse fabricante, tá? Dos anos 70, 60 para 70 provavelmente, tá? E aqui a montagem do refletor do equipamento em si. Então vocês podem ver que a campânula translúcida, ela meio que encaixa, né, no refletor, na boca do refletor. Então aqui você tem o refletor e aqui você tem a campânula translúcida meio que encaixando. Era assim a antiga Rossi dela. Ok? Aí de novo um close em outro ângulo com a lâmpada. A placa em outro ângulo com os 3 capacitores que eu já havia falado. Que até eu lembro que eu tinha colocado mais capacitância nele. E eram 3. Então 3 capacitores de 10 microfarads. Ele estava com 30 microfarads. E eu voltei ele para 20. Que não há necessidade. O quarto onde ele está montado hoje em dia é um ovo. Ok? Close do transformador. E aí agora vamos ver a placa do lado de trás dela. Então vamos ver a inscrição aqui, que mostra justamente isso. Então nós temos aqui, ó, a AP, o Armando Álvares Porter, Baby, de Baby Strobos, provavelmente, porque é uma luz estroboscópica pequena, de uso residencial, provavelmente anos 78, mês maio. Não sei se, provavelmente deve ser engenharia da placa, porque foi quando ela foi fabricada, né? Então deve ser o ano de projeto e provavelmente na sequência que eles devem ter dado a partida no processo industrial de fabricação do equipamento, tá? E é isso. Placa de circuito impresso mais do que trivial. Aqui temos os 2 canhões, AAP que eu falei, né? Também devidamente torturados, com muita fita crepe, porque ele, aqui na boca onde fica localizado o refletor, ele possuía ganchinhos que travavam aqui. Ele tinha 3 ganchinhos que travavam. E criança desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, esses ganchinhos quebraram. Tá? E é óbvio, e aí as gambiarras de passa fita crepe pra caramba, porque isso daí vivia soltando a frente aqui. Aqui na frente do equipamento vão 2 aros, 2 suportes encaixados com lâminas metálicas que entram dentro na boca daqui do canhão de luz, tá? E esses aros, eles tinham gelatinas para colorizar a luz projetada pelo canhão. Então, nesse caso dos canhões que eu tenho aqui, eles eram amarelas. Eu tenho ainda resta em algum canto aqui na minha casa, pelo menos um dos suportes com a gelatina original amarela. Portanto, esses canhões eles eram amarelos, originalmente falando. Eu tirei nos anos 80 para aumentar a força do canhão, para aumentar a luz dele. Então tirei o filtro, abre aspas, talvez desnecessários, fecha aspas, né? Mas é isso. Então aí vocês conseguem ver um dos canhões que possui o vidro original, fabricante Rossi, em específico esse vidro desse que vocês estão vendo. O vidro é colado no refletor, que originalmente o conjunto óptico do canhão era de um farol de milha. Eu fiz o favor de quebrar também um deles. Tá, e aí vocês veem justamente o que quebrou com a lâmpada pelada, e vocês veem o refletor do lado de trás aí do equipamento. Aí vocês têm a imagem já dos 2 canhões, um ao lado ao outro, com as gambiarras que eu fazia para amarrar eles nos lugares que eu ia fazer festa. Eu utilizei eles praticamente até metade dos anos 90, e muita fita crepe, porque as frentes deles, que tem esse espaço até onde é colocado a gelatina, uma espécie de duto para cortar um pouco a abertura, fechar um pouco o facho de luz, porque vocês perceberam que a lâmpada ela não tem guarnição na frente, né? Semelhante a uma lâmpada par que vocês podem ver,
Aqui vocês têm justamente uma guarnição na frente da lâmpada. A lâmpada está posicionada num ponto X que está no foco da parábola. E essa guarnição aqui na frente é justamente uma espécie de mata-luz. E esse mata-luz é para justamente fazer com que o foco saia bem conciso, bem direcionado e não espalhe. Por isso que as lâmpadas par eram superiores ao uso desses projetores, desses canhões. E se vocês olharem bem, as lâmpadas não possuem aquela guarnição, né, na frente aqui da lâmpada. Então, basicamente, ela tem essa aqui, os canhões da AP, por característica dos refletores, são lâmpadas de facho aberto, assim dizendo. E acaba por fechar um pouco por causa desse túnel aqui colocado no conjunto óptico. E aí, para finalizar, temos aí a etiqueta do equipamento com o CGC famoso, que levou tudo, e a gente consegue ver aqui a textura, né, do canhão, que é aquela textura bem anos 60, 70, uma textura meio rugosa, metálica, meio irregular, brilhante, metalizada. E aqui o outro canhão atrás também. E eles, por se tratarem de canhões com transformador, na época dos anos 70 e 80, as lâmpadas 12 volts eram alimentadas por transformadores magnéticos. Esses não fogem à regra. E por serem transformadores, tinham chave 110-220 atrás, para você poder usar de maneira flexível em qualquer lugar. Hoje em dia a gente tem os remanescentes com lâmpada incandescente, a gente tem driver eletrônico hoje em dia, muito mais compacto, são fontes chaveadas de tamanho diminutas, muito mais leve do que os transformadores que a gente usava até os anos 80 para 90. Então as poucas luminárias que ainda têm uso de lâmpada incandescente 12 volts, a redução de tensão de 110-220 para 12 hoje em dia é feita de maneira eletrônica com transformador muito mais compacto. Vou mostrar para vocês agora a mesa de som que eu encontrei na internet, num grupo chamado Feirinha do Vintage Equipamentos de Som Antigo, uma publicação do Marcos Lobo, no qual eu novamente agradeço aí da foto e vídeos que ele disponibilizou lá no post, que a gente utiliza aqui nesse vídeo, do videolog do Luluyan. Aqui está o material que ele apresentou para nós. Aí vocês conseguem ver no post vindo do Facebook, tá? Aqui, ó, móvel escovado dos anos 70, com diversos equipamentos vintage, analógicos que tenho aqui em casa, chamado mesa de som, como eu já tinha falado no começo do vídeo. Acende todo no ritmo da música, em diversas cores, e tem equipamentos para ligar as luzes, que fazem diversos padrões e que podem ser repetidos em lâmpadas no teto, por exemplo. Lista dos equipamentos: rolo Akai 4000dB, super clássico, o AAP Professional Light Computer 1450, que é o que eu estou falando para vocês, além da possibilidade de controlar lâmpadas externas. A mesma já controla diversas lâmpadas existentes no próprio móvel, que acendem e piscam de acordo conforme a música e programação do mesmo. Receiver Kenwood 4070, tapes DEC Marantz modelo 5025 LD3000, câmera de Eco Quasar, no qual eu devo falar em breve a respeito de uma câmera dessa, com alguns vídeos. Dá uma conferida no canal, já deve ter sido, pode ser que no momento que eu produzi esse vídeo aqui, esses vídeos já estejam lá, então checa lá. Remote Control Processor Cygnus, sintonizador de FM TU800 Cygnus com controle remoto, que é o próprio RC800, equalizador gráfico GQ1012, mixer SAM 800, TV Philips. Ou seja, a gente vê que esse hack aí do Marcos Lobo já sofreu algumas atualizações, né? Porque tem equipamentos dos anos 70 e tem alguns equipamentos dos anos 80, que é o caso dos Cygnus. 2 toca-discos Sanyo TP1010, e aí que tá, ele estava tentando vender esse equipamento na época. Então a gente vê uma foto aí, uma foto bem bonita. Conseguimos ver aqui o Professional Light Computer, o receiver, os 2 toca-discos Sanyo, os 2 tape decks Marantz, receptor de controle remoto, que faz a mudança da sintonia, o T800, equalizador, mixer, QDL da Quasar, a televisão, mais alguns outros equipamentos que eu não faço ideia do que seja aqui no canto, que ele não citou. E a iluminação acende aqui, vocês vão ver no vídeo na sequência aí, a iluminação acende. Eu só não vou poder passar o áudio original por questões de copyright, e grande chance de que as caixas de som do equipamento do Marcos Lobo estejam localizadas aqui, e além de que as gavetas para colocar também discos. Então é o que eu falei para vocês, são lindas essas mesas, pessoal, mas é muito difícil de você conseguir tirar essas mesas de dentro. Provavelmente elas devem ter sido montadas lá, tá? Nos anos 70.
Tá? Eu não sei nem como é que eles conseguiram colocar aquelas mesas na TV Paulista quando eu trabalhei lá. No vídeo que eu mostrei para vocês, que ao fundo existia uma área grande e nessa área grande tinham 3 mesas lá com o receiver solitário, o Technics lá. Ok, então vamos ao vídeo. O áudio vai estar mutado, a captura aqui do OBS, porque copyright pega. Então temos aí o vídeo, certo? Com o Marcos Lobo operando o equipamento, a iluminação ao lado. Uma pena que o vídeo é feito na horizontal, né? A galera gosta muito de instagramizar os vídeos hoje em dia. E aí a gente que produz vídeo em 16:9, a gente sofre com isso. Mas tá aí, serve como referência. Trata-se de um equipamento belíssimo, faz ornamentos belíssimos e muito provável quem aproveitou nos seus 20, 30 anos de idade nos anos 70 e 80 deva ter visto alguma danceteria que tinha algum equipamento desses daí, né, ornamentando ou na parede, ou programa de televisão com as lâmpadas piscando, tudo mais, ou pista de dança com as lâmpadas, com os LEDs à la Saturday Night Fever, né? A gente consegue ver aqui em cima, como eu já tinha falado, agora que o vídeo acabou, dá para dar ele fica em pausa, né? A gente vê aqui os slots de acrílico, muito parecido com lá, só que no caso do HAL 9000 é tudo branco, né? Aqui é colorido. Então, né, vamos tocando mais uma vez, reproduzindo. Caso vocês queiram ver o vídeo, eu vou estar deixando o link aí embaixo, o vídeo original, que é esse material que vocês estão assistindo. E aí, dando uma parada aqui, a gente consegue ver um Endless Automatic Normal Program Display Max Speed Audio Level. Aí eu já não sei, consigo identificar quem são esses caras aqui. Aqui está escrito Rhythmic. Audio Level, Lamps, Off, provavelmente é posicional, os outros eu não consigo saber. Enfim, é isso, pessoal, é muito bacana, é um equipamento bem legal e fez história. Eu gostaria muito de adquirir do Marcos Lobo, se ele já não vendeu a mesa, é uma pena, mas ele não queria vender o equipamento exclusivamente. Ok? Então é isso, pessoal, falamos aí da AP, contei da história para vocês hoje, trouxe a história da AP na íntegra. E não existe vídeo nenhum falando a respeito de AP, nem nos grupos de iluminação, nem tampouco nos Google da vida, exceto meia dúzia de citações muito rasas, muito vagas, exceto a própria Movie Color, que a gente viu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, das informações que eu trouxe para vocês a respeito da AP. Aproveitando, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho também. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, isso é muito importante para nós, para o vídeo se tornar relevante. E se não gostou também do vídeo, escreve, deixa seus comentários, sempre é bem-vindo. Toda e qualquer crítica de maneira construtiva. E é isso daí, ok? Videolog do Loloyan vai ficando por aqui, trazendo a história da AP, que na prática é a Movie Color, que vocês viram aí, certo? E aí vocês podem também procurar, tem muitos outros vídeos aí a respeito de equipamentos de iluminação, etc e tal, mas a AP, pouquíssimos. Ok? Então é isso aí. Obrigado da sua presença até o fim do vídeo. Até logo e tchau.